Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com a resolução da última questão da prova da UES de 2025.2, primeira fase. E a questão da vez é a questão de número 46. Uma porta homogênea de altura 2A e largura 2B está fixada por meio de dobradiças S superior e I inferior, situadas em seus extremos. Sabendo que a porta apresenta peso P, a razão entre as componentes horizontal e vertical da reação na dobradiça inferior I para que seja nula a componente vertical da reação na dobradiça superior S é expressa por... Olá pessoal, então vamos para a resolução da última questão da prova de 2025.2, primeira fase da UES. Vamos para ela? Nessa questão, gente, o que ele garante pra gente? Que tem uma porta, tá certo? Essa porta aí, ela é fixada em duas extremidades. A de cima ele diz que é superior e a de baixo ele chama de inferior. Ele menciona também que a altura da porta é 2A e a largura da porta ela é 2B. E ele menciona ainda que a porta tem um peso P. Como a porta, gente, ele garante que ela é homogênea, logo aí no início da questão você pode observar que ele está dizendo que a porta é homogênea, então todo objeto cuja porta material seja homogêneo, ele tem um centro de massa, e esse centro de massa sempre é localizado exatamente no meio, tá? Então significa dizer que esse cara aqui vai ser exatamente aonde está localizado o peso da porta. Rosso, mas como é que eu sei? Como aqui é uma figura geométrica, um retângulo, você pode exatamente traçar as diagonais desse cara. Ao traçar as diagonais, você vai perceber exatamente o ponto de encontro dessas diagonais. Ali vai ser exatamente o local do centro de massa. Tranquilo, gente? E aí o que vai acontecer? O que a gente vai observar a partir de agora? É a força que acontece primeiramente em cada uma das dobradiças, né? Tanto na inferior quanto na superior. Imagine que aqui tá as duas dobradiças, certo? Se eu soltar a mão aqui de cima, a porta vai tender a ir para lá, né? Ela rotaciona vindo para cá. Ou seja, a dobradiça de cima ela faz uma força puxando a porta para cá. Então a dobradiça superior, ela aplica aqui uma força exatamente para o lado de cá. Essa, como está na horizontal, plano cartesiano, horizontal é eixo X. Então significa dizer que aqui é a força na superior gerada no eixo X, na dobradiça superior, tá certo? Como a porta tem um peso também, ela puxa a dobradiça para baixo. Então a dobradiça reage exatamente empurrando a porta para cima. Então eu vou ter aqui nessa extremidade uma força na dobradiça superior no eixo Y. Só que aqui já entra outra particularidade da questão. Ele diz para a gente que lá em cima ele quer que a força ela seja nula. Se ele quer que a força seja nula, então esse Fs de Y obrigatoriamente vai ter que ser igual a zero. Tranquilo aí, gente? Já na dobradiça inferior, quando eu seguro só pela parte de cima, a dobradiça inferior ela vai ter que fazer uma força para lá. Então ela vai ter que empurrar exatamente a porta para o lado de cá. Aqui vai ser exatamente a força aplicada pela dobradiça inferior no eixo X. Tranquilo? Da mesma forma, como a porta ela tem um peso, então a dobradiça vai ser empurrada para baixo e a dobradiça reage empurrando a porta para cima. Tranquilo? Então aqui nós vamos ter exatamente essa outra força aqui, ó, que é a força aplicada pela dobradiça inferior, mas agora no eixo Y. Tranquilo aí, gente? Gente, considerando primeiramente a rotação da porta a partir daqui da ideia do inferior, beleza? O que nós temos? Que o peso ele vai aplicar uma força para cá
e nós temos o Fx exatamente para lá. Olha só o detalhe. O peso ele está localizado exatamente na metade da parte horizontal. Como eu estou olhando para o FSX, o FSX é horizontal, então eu vou analisar em relação primeiramente aqui à horizontal do peso também, tá? Quando eu analiso em relação a esse cara, a gente percebe que no meio onde o peso está sendo aplicado, aqui no caso, a distância do peso até o eixo de rotação, que é aqui no inferior, é exatamente B, que é a metade do deslocamento aqui. Já lá no FSX, tomando esse cara como eixo de rotação, a distância dele, a distância do superior, vai ser exatamente quem? 2A, que é a distância daqui até lá. Tranquilo? E aí, como para cá não tem nada, eu coloco 0, vai ser igual primeiramente ao momento do peso, vou colocar aqui de forma positiva, como esse cara vai estar indo no sentido contrário, ele puxa para um lado, a porta está empurrando para o outro, então esse Fsx ele vai ser negativo, beleza? Aí o que vai acontecer? Como ele é negativo, passa para o primeiro membro, aí ele vai ficar positivo, o momento de Sx é igual ao momento do peso. Mas o que é a fórmula do momento? É a força vezes a distância. Então, a força Sx multiplicada pela distância de S vai ser igual à força, que é o peso aqui, vezes a distância desse peso. O Fsx a gente não sabe, então a gente naturalmente repete. Vezes o ds, que é a distância essa aqui da porta. Ele vale 2A. É igual peso vezes o dp. O dp, como a gente já falou, é B, né? Então já coloca aqui o B, que é a distância. Aí o 2A que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então nós vamos obter que o Fsx, que é exatamente a força na direção x na dobradiça superior, vai ser igual ao peso vezes a distância de B, dividido por 2A. Essa aqui é a nossa primeira relação matemática que nós temos em relação aqui à parte inferior, beleza? Então, pessoal, olhando aí o texto da questão, ele menciona que ele quer a razão exatamente entre as componentes na dobradiça inferior, tá certo? É a razão entre a componente na horizontal e a componente da vertical. Então, o que a questão deseja saber, que eu ainda não tinha nem anotado, né? Mas tudo bem, é exatamente a razão entre o Fix dividido pelo Fiy, tá? É isso que a questão quer saber, ó. O Fix já dá pra gente saber, ó, porque o Fx está indo para o lado direito, enquanto o Fsx aqui está indo para o lado esquerdo. Então, olhando apenas para a força, para as forças que atuam na horizontal, o que nós vamos perceber aqui na nossa relação matemática? Horizontal. Nós temos aqui que o F1x é para a direita é positivo. Então, F1x ou Fix é para a direita positivo. O Fsx, como vai para a esquerda, é negativo. Aí, gente, o que vai acontecer? Tudo isso é para ser igual a zero, porque a porta encontra-se em repouso. E a gente sabe pela primeira lei de Newton que a força resultante ela é nula quando o corpo encontra-se em repouso ou com velocidade constante, tá certo? Aí o que vai acontecer agora? Eu passo o Fsx para o outro lado. Então, Fix vai ser igual ao Fsx, tá? Quem é o Fsx que a gente acabou de achar? PB dividido por 2A. Então, o Fix é igual a PB dividido por 2A. Tranquilo? Já achamos aqui quem é o primeiro cara. Isso quando a gente olha na horizontal. Mas quando a gente olha para as forças que atuam na porta, mas agora de forma vertical. O que nós vamos obter então aqui, para essa situação agora? Aí para a vertical nós temos
o FSY para cima, supostamente positivo, tá? Nós vamos ter o FY para cima, também positivo, tá? Mais FY. E temos o peso que está para baixo, então é negativo. Menos o peso. Mais uma vez, igual a zero, porque a porta encontra-se em repouso, tá? Como a gente já sabe, esse elemento aqui, ele é zero. Foi uma informação dada na questão. Componente vertical na dobradiça superior seja nula. Então, por isso que a gente já está colocando aqui igual a zero. Aí a gente passa o peso para o outro lado. Aí vai ficar como? FY é igual ao peso. Sendo isso verdade, achamos também quem é o FY. Agora a gente pode jogar lá em cima e determinar a razão que ele tanto quer na questão. Fazendo a substituição aqui, o que nós vamos obter? Que F1x sobre FY é igual, o FIX é esse carinha, PB dividido por 2A, sobre o FY, que é P. Aí, gente, olha que lindo, que maravilha. Eu posso cancelar o P com P. Denominador aqui, supostamente, da fração inferior, fica 1, tá certo? Então, naturalmente, essa relação aqui vai ficar B dividido por 2A. Beleza? Vamos ver, então, qual foi o nosso item correto agora? A gente pode observar aí, depois dessa solução, que o nosso item correto é exatamente o item A. Beleza, gente? A de amor no tum-tum de cada um de vocês. Gente, agradeço demais aí a sua atenção durante essas 8 aulas de resolução de questões da prova da UES. Na segunda-feira que vem, agora eu acho que é dia 2 de junho, não lembro agora, nós estaremos começando aqui no canal a resolução da segunda fase exatamente da prova da UES de 2025.2. Então fica aqui conosco e vamos aprender ainda mais, beleza? Tchau, tchau, galera. Obrigado. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até mais, se Deus quiser. Valeu, fui! Nada melhor do que finalizar, né, gente? Essa resolução da questão com o item A, de amor no tum-tum de cada um de vocês, não foi não? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado dessa videoaula, que toda a playlist aí da prova de 2025.2, primeira fase, tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre as questões da UES. Uma coisa que eu já faço um saliento a cada um de vocês. Perceberam? A prova aí teve uma questãozinha de MHS, Sistema Massa-Mola. Gente, é um assunto extremamente batido no que diz respeito à prova da UES, beleza? Então sempre fique atento, você vai ver que aparecem outras provas também, beleza? Muito obrigado aí pela presença, espero que tenha gostado do vídeo. Se ainda não curtiu, dá aquela curtida. Se ainda não se inscreveu, peço, por favor, se inscreva, beleza? Valeu, gente, muito obrigado, fiquem com Deus. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, fui!